Muito bem, meus irmãos, que a doce e serena paz do Divino Mestre nos envolva nessa tarde de estudos de hoje. Meus irmãos, a gente agradece a espiritualidade toda que dá sustentação a essa sala, os espíritos afins, Jesus, o nosso guia e modelo, e sobretudo, em espíritos, os patrões da sala Luz no Caminho. Quais são? Espírito Chico Xavier e Maria Santíssima. Os dois espíritos, Mãe de Jesus, os dois espíritos cognominados como patrono dessa sala. Mas aí, irmão Chico, por quê? Eles o batizaram? O que vocês dizem sempre que eles são? Na verdade, isso ocorreu via intuição. Então, quando nós fundamos essa sala, que foi em 4 de dezembro de 2006, portanto estamos no 9º ano, desde o início tivemos uma intuição, tivemos, vamos dizer assim, uma inspiração, e passou-se doravante a nós termos esses espíritos como nossos protetores, como nossos anjos protetores. Atrás de mim, se alguém for ver essa filmagem a posterior, atrás de mim tem um quadro, e esse quadro é um quadro, vou falar uma palavra difícil, psicopictografado, ou seja, uma pintura mediúnica de Tarsila. E eu estou com a cabeça aqui, eu estava olhando, então por detrás tem um seio, seminu, mas eu estou até com a cabeça aqui tampando um pouco, porque senão algumas pessoas, notadamente aqueles espíritas mais ortodoxos, mais conservadores, podem não entender dessa forma. Rubens, seja bem-vindo. Meus irmãos, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, e como de costume, a gente solicita a algum de vocês colocar um número de 1 a 288. E nós vamos, nesse momento, ler uma passagem, número 19, Frei Stone colocou. Muito obrigado, Frei Stone. Vamos ler uma passagem de César Pastorino, Caso Pastorino. E qual o objetivo? Muito embora estarmos harmonizados, mas continuamos mais harmonizados ainda. E diz a nossa mensagem: Fryston, seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma? Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Interessante. Há poucos instantes, eu diria, em termos de 2 ou no máximo uns 60 minutos, no máximo 90 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, eu conversava justamente isso com a Shirley. Porque todos nós temos problemas. E, na verdade, isso que hoje a gente fala, problema, é para que nós ajustemos algum descompasso. Sobretudo nós que temos filhos na adolescência, aliás, filhos em qualquer situação. Os nossos avós dizem, e dizem com propriedade, de que filho criado é trabalho dobrado. Então, meus irmãos, o que a mensagem fala? Ela, de uma certa forma, diz que não podemos ser felizes sozinhos. Se há um irmão com algum problema, se há algum próximo com problemas, nós devemos esperá-lo. Nós, muitas vezes, nem esperar, mas dar a mão, Dar a mão e trazê-lo para junto de nós. Porque nós não temos como ser felizes vendo o irmão sofrendo. Então a gente tem que ser sereno, calmo e conservar, sobretudo, o equilíbrio. Quantas e quantas vezes? E quando eu falo ao irmão Fryston,
Eu estou falando desde mim mesmo até o último. É o Galway, né? Que chegou há poucos instantes. Então, na verdade, isso é o Glauber. Isso é muito importante. Temos que manter o equilíbrio. E quando eu disse que falava para a Chanri, porque eu tenho eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 25 anos, uma moça, 30 e 35. E, naturalmente, cada um, como eu, tem mais problema do que eles, mas, normalmente, por ser muito igual, muitas vezes me falta paciência com esse mais velho. É aí que está a mensagem. É aí que é o bojo da mensagem. Tenha equilíbrio. Tenha parcimônia. Tenha paciência. Pense. Sobretudo você que atingiu esse patamar onde está. Ora, se eu atingir, eu tenho por obrigação, por força, eu diria até moral, né? Aceitar, ter leniência, ter paciência, ter muito equilíbrio para ajudar, esperar ou quando não ajudar esse irmão. E na verdade, meus irmãos, esses próximos, sobretudo os parentes, são, hoje muitas vezes, você acha que é uma vítima, você pode ter sido em existências anteriores algoz, né? Você pode ter sido de vítima hoje um algoz. E, como falamos nos estudos anteriores, nada ocorre por acaso. Sobretudo em termos de reencarnação, há um processo de reencarnação, um processo de vida na mesma família em função de uma solicitação, de um pedido, né? De uma solicitação nossa. Naturalmente, escoimado, tutelado por espíritos superiores a nós. Espíritos superiores a nós. Porque eles atuam, eles elaboram e ajudam-nos no planejamento reencarnatório. Então, que Deus, novamente, que a divina providência, nos inspire e nos intue nos estudos de hoje. E pela mesma forma, como falei da vez próxima, passada, temos, vou procurar imprimir nos estudos de hoje, uma forma, assim, mais coloquial, mais espontânea, porque os mesmos são muito técnicos. Então, essa parte que nós estamos estudando relativamente à segunda obra de Kardec, o que é o Espiritismo. Para aí, irmão X, você está falando a segunda obra de Kardec, mas a segunda obra, depois do Livro dos Espíritos, não foi o Livro dos Médiuns? Sim, considerada a obra básica. Mas esse é um opúsculo de 187 páginas. Aliás, para ser preciso, nessa tradução que eu estou aqui, 187 páginas. Tem um índice remissivo, mais 2 ou 3. Então, um opúsculo de 187 páginas, e recordando. Por que Kardec o escreveu? Antes do Livro dos Médiuns. Quando surgiu o Livro dos Espíritos, surgiu tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas indagações, que Kardec tinha por hábito responder carta por carta. E nessa época já existia, quando ele não respondia na Revista Espírita, né, que surgiu em 1º de abril, já em 1857. Quando não dava, então ele tinha 600 questões a ser respondidas. E aí ele juntou essas questões e respondeu, simulando um crítico, um visitante, um padre, e tem uma parte filosófica. Então, Kardec, ele mesmo disse, alguém quando a ele indagou, Senhor Rivaio, muitas vezes o próprio nome Kardec superou o seu nome verdadeiro, né, professor Rivaio. Então, professor Rivaio, as suas obras, isso mais à frente, qual devemos lê-la ou ler primeiro para que obtenhamos, né, uma melhor assimilação, um melhor aproveito?
Aí ele, sem dúvida alguma, falou assim, o livro dos Espíritos. Ou melhor, o que é o Espírito? Né? O que é o Espiritismo? Que é esse livro que nós estamos estudando hoje. Por quê? É um livro que aborda de forma bastante sinóptica, de forma bastante resumida, o Espiritismo de uma maneira geral. Meu nome é muita paz, seja bem-vindo. Então, meus irmãos, vamos ver, continuação, o visitante. Nós vamos ver o visitante. Posteriormente, nós vamos ver o crítico. Então, esse visitante, ele veio e questionou Kardec sobre todas as formas. E é a continuação. E entendo que não vamos terminar hoje, ainda o visitante. Posteriormente, vamos ver o crítico, depois o séptico e, posteriormente, a sequência do livro natural. Muitas vezes, pode ser um tema do qual eu não goste tanto ou por outro. Um tema que não me afeiçoa. No entanto, meus irmãos, como o objetivo dessa sala é estudar toda a obra kardeciana, e, num segundo momento, pensamos em entrar na revista espírita, né? E a gente não tem tempo. É passar, segundo os nossos pequenos conhecimentos, e a gente naturalmente prepara-os, muito embora reconheçamos a nossa deficiência, de forma tranquila, de forma bastante espontânea, muitas vezes falando sobre a nossa emoção, contudo, sem descaracterizar o que disse filosoficamente e cientificamente Kardec. E ele faz uma pergunta a Kardec. E isso já é a quinta ou sexta pergunta que o mesmo faz. Deixa eu colocar aqui, porque muitas vezes eu posso cair e não vejo. E se porventura, né, para alguém fizer algum questionamento, eu estou olhando aqui e deixo o microfone à vista, porque se cair, eu sei, muitas vezes você não precisa me avisar, né? E eu vejo que caiu. O visitante diz o seguinte: o Espiritismo, evidentemente, tende a reviver as ciências fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, o nosso século do positivismo, isso me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares, já julgado pela razão. Porque o positivismo, meus irmãos, ele é baseado na ciência. Ele é baseado na ciência pura, no pegar, no confirmar aquilo que efetivamente sensibiliza os nossos 5 sentidos. Ou seja, visão, gustação, olfato, paladar e audição. Não sensibilizou esse sentido, não é coisa verossímil, não é uma coisa verdadeira. E nós somos sabedores que o Espiritismo lida com os valores espirituais, sobretudo. E a ciência, até hoje, não provou a existência do Espírito. Quer dizer, não provou para os incautos, os detratores, ou mesmo as pessoas que não acreditam na espiritualidade, na existência do Espírito, na comunicação, na existência de alguma coisa fora da matéria. Porque nós, espiritistas, sobretudo aqueles que trabalham, que frequentam, ou que já participou de sessões mediúnicas, vê tanta fenomenologia que não é fenômeno, é uma coisa natural, e o Espiritismo explica cada fenômeno, cada movimentação, cada psicografia, cada psicofonia, cada efeito físico explica sobre a luz da ciência. Sobre a luz da ciência. Porque já foi dito, e dito como propriedade, Einstein disse certa feita, de que a religião precisa da ciência para explicar certos fatos que da mesma foge à explicação, vamos dizer assim, mais racional.
mais palpável, mais às vistas, como o positivismo, né? Estava respondendo a Kardec. E a religião, e a ciência precisa da religião para ir mais além. Pois no momento em que a religião para, ou melhor, no que a ciência para, que é a matéria propriamente dita, a religião, vamos colocar aqui o Espiritismo como sendo-a, neste momento, segue. E segue qual o objetivo e qual a finalidade? Para explicar efeitos os quais a ciência não explica, não tem como, até o momento, explicar. Por exemplo, muito embora a matéria seja formada por átomos, e estes, sobre o seu núcleo, giram os elétrons, e o fato de girar elétron em volta do núcleo, há um espaçamento. Esse espaçamento, se a gente pudesse maximizar um átomo, é como colocássemos uma bola no centro do gramado, no início de uma partida, e o átomo ficava, ou melhor, o elétron ficava girando nas arquibancadas. Então, nesse espaço, é que perpassa, que entra e que passa os espíritos. Ora, a ciência, muito embora admite esse espaçamento do átomo, no entanto, não advoga o princípio do espírito perpassado. Admitindo-se, em alguma circunstância, essa quinta matéria, que é a matéria radiante, descobrida por William Crookes, né, que é o raio-x, muito embora o próprio raio-x não passe a matéria. Quando você tira, por exemplo, uma radiografia da boca, a gengiva, as partes de carne, a matéria, o raio-x passa. Chega nos dentes e nos ossos, não passa, né? Então, como não passa, a ciência não admite. Então, o espírito ainda será naturalmente comprovado pela ciência. Muito embora, se não o é, no momento, nós espíritas não deixamos de acreditar. À frente, Kardec diz, uma ideia não é supersticiosa, senão porque ela é falsa. Ela cessa de ser desde que o momento em que é reconhecida verdadeira. Ora, gente, então, se por determinado falsado, ou embusteiro, ou vamos dizer até um mágico, faz alguma coisa que nós, médium, fazemos, mas quando dizemos médium, nós somos um intercambiário, nós fazemos o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corpóreo, ou seja, somos o intermediário do espírito. A gente faz. Então, por existir um falsar, nós também somos falsos? Ou somos falsados? Longe disso, Kardec responde, longe disso. E ele diz, o grande juiz aqui é o futuro. E hoje, isso ele respondia em 1858, 59 aqui, quando foi escrito esse livro, né? Então, por existir muitos falsados, por existir muitas pessoas que se jactavam de processar certo fenômeno, de, por exemplo, transportar certos objetos, e essas mediunidades relativamente a efeito físico, movimentações, são as mediunidades mais fáceis de ser imitadas, mais fáceis de ser produzidas. A materialização, por exemplo, ela precisa ser feita no escuro, é um tipo de mediunidade, e por ser feita no escuro, tem facilidade, vamos dizer assim, de as pessoas, em querendo fazer mágica, embuste, ilusionismo, ou tornar as pessoas que estão ali vendo e presenciando, muitas vezes fazer com que uma coisa não existente exista. Em outras palavras, um charlatanismo. Então, o fato
diz Kardec, de determinada pessoa ser um mágico, um ilusionista ou um embusteiro, todos assim o são? Não, meus irmãos, não. E diz mais, que com o tempo, com a razão, com o desfraldar e o levantar do véu, as coisas iam clareando, iam clarificando. Hoje a gente vê, hoje a gente nota, nessa sessão mediúnica, e todas as sextas-feiras nós temos sessão mediúnica. Eu já tenho, nessa última, eu já tenho que pratico mediunidade mais de 8 anos. E, meus irmãos, eu tenho visto cada coisa assim, do fundo do baú, do fundo do baú. Só a gente que está lá para ver. E mesmo assim, todas as sessões, a gente fica estupefato. Fica, assim, a última, um espírito lá, conversando comigo, e eu fui fazendo pergunta para ele. E ele disse que estava muito bem, não queria eu conversando, esclarecendo. Primeiro eu deixei falar à vontade, ele falando, e disse que estava muito feliz. Mas eu estou ainda achando interessante, como é que eu vou daqui para ali, como é que eu vou ler, como é que eu ando. Olha que coisa. Aí eu comecei a fazer pergunta. Você consegue passar nessa parede aqui? Tenta. Aí ele passou, gente, que coisa boa, passei. Aí, eu passei nessa árvore. Aí ele falou que passou por entre umas árvores. Aí eu ia indagá-lo, conversar, como ele faria aquilo, tudo muito embora nós. Mas assim, porque o objetivo, sobretudo, eu ainda pedi a médium, que estava dando a passividade, para falar assim de uma maneira mais alta. Por quê? De uma maneira mais alta, para que as pessoas, nós éramos em torno das 12 pessoas, para que as demais pessoas ouvissem. Para eu não ser, vamos dizer assim, dar um testemunho. Eu sempre procuro, quando é esses casos, assim, quando nós não gravamos, que o espírito via o médium, a médium que manifesta, ficar assim bastante caracterizado. Então veja bem, Kardec diz, olha, o fato de existir uma ocorrência dessa natureza, que não é nada de fenomênica, e ao passo que a mesma pode ser tomada ou feita um embuste, né? Ou processada por um embusteiro, significa que tudo é irreal? Que tudo não existe? Não, meu caro jovem. Não, ele disse senhor, não disse jovem, não, meu caro senhor. Necessário se faz ler, ver, né? As nossas obras já colocadas. O Livro dos Espíritos, o grande material colocado na Revista Espírita, porque só assim, vamos dizer, você vai ter mais ciência. E, subliminarmente, ele disse não falar com tanta irresponsabilidade. Ele não disse esse adjetivo. Freiston disse que um psicólogo, ou um psicólogo, mostra a fase numa sessão de materialização. Ótimo filme. Não. Tem certas pessoas que fazem movimentos de joelho, movimentos, são truques que você fraude, né? Mostra essa fraude. Ele frauda a sessão ou aquilo que está sendo proposto por ele e que as pessoas, os circunstantes estão ali, ver que você acha que é coisa fenomenal. Esses dias, eu estava vendo, parece que foi no Fantástico, lá nos Estados Unidos, a pessoa tira a cabeça da outra, chega na vista, numa praça lá, corta, uma coisa assim que magnífica. Hermes Spinetta, estudar, aprender, conhecer a verdade e praticar. Máxima de Kardec. Você precisa, sobretudo, e foi um dos conselhos, nós temos um médium lá, e ele, ao dar, dar mediunidade, ao dar passividade, ele ia expressar os espíritos que ao mesmo manifesta, ele sofre mediunicamente o comportamento daquele espírito. Ou seja,
Se é um suicida e deu um corte na garganta, ele põe a mão na garganta, acha doído. Se é uma pessoa que enforcou, pela mesma forma. Se é uma pessoa que tomou um tiro na barriga, ele sente a dor no plexo. E aí ele falou, Décio, como que a gente deve fazer? Aí eu disse, olha, Kardec falou em desenvolvimento da mediunidade. Filomeno Miranda, através de Divaldo, vários outros estudiosos, eles não gostam e nem falam sobre desenvolvimento, fala de educação mediúnica. Em alguns aspectos pode ser sinônimo, mas o certo é que eu disse para ele, olha meu irmão, em primeiro lugar você precisa estudar. Precisa estudar e estudando você aprende. Em aprendendo, você conhece a verdade. E a pessoa que tem a verdade, Jesus diz, liberta-se. Porque quem tem a verdade, quem introjeta a verdade dentro de si, né, liberte-se. Sai do aprisionamento. Então, no momento em que você tem essa verdade, no momento que você estuda, joga para dentro de si, você, aí eu explicava ao mesmo relativamente o choque a mim. O espírito chega, né? Com um padrão, um diapasão e não está na sintonia do médium. Se ele está muito abaixo ou muito acima moralmente do médium, em ambos os casos dá aquele choque que é a mim. É por isso que muitas vezes o médium se contorce, geme, chora, sente dor, sente frio. Mas você, através dos estudos, pode naturalmente. Então veja aí, e Kardec disse ao visitante, olha, não é porque aquele é um animista, é um anímico, ele não está simulando, ele está, digamos, simulando que está recebendo o espírito e não está. Aquele efeito físico não é de um espírito, é do próprio médium, é um truque, como disse o nosso amigo Firestone, é uma fraude. Não é porque existe isso tudo que o fenômeno não exista. A ciência mesmo, antes de sedimentar em seus postulados primeiros e verdadeiros, primeiro não, os efetivos e verdadeiros, inicialmente ela foi contestada, inicialmente ela foi combatida. Ora, isso é natural. O Espiritismo é uma ciência, dizia Kardec, muito nova. E eu, mesmo como sendo o seu codificador, ele era modesto, não falava dessa forma. Isso aí é sobre a minha emoção. Mesmo, né, ele sendo o codificador, ele tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas. Então esse livro nasceu para dirimir uma série de dúvidas escritas, né, por uma série de pessoas. Eu vou mais longe, diz Kardec, e digo que é precisamente o positivismo do século que faz aceitar o Espiritismo. E ele é que deve sua rápida propagação, e não, como alguns pretendem, a sua excrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Ao sobrenatural desaparece diante da luz da ciência, da filosofia, da razão, como os deuses do paganismo desaparecem diante da luz do cristianismo. Ora, no momento em que foi instalado o cristianismo na Terra, o paganismo, que acreditava em pluralidade de Deus, em vários deuses, Deus da cultura, Deus do frio, Deus da guerra, Deus disso, Deus de aquilo, a partir de Moisés, foi convergindo para a crença em um Deus único, e simplesmente essa luz, de uma certa forma, clareou, e as pessoas já não estavam pensando. Então, como o positivismo, que é bastante racional, o espiritismo, que também é uma ciência baseada em fatos reais, tudo comprovado, e após pesquisado, levado ao senso da razão, do raciocínio lógico, e muitas vezes em havendo dúvidas sobre a apreciação de 1, 2, 3, 5 médios, sobretudo aqueles postulados que geravam mais dúvida, e, ademais, meus irmãos, é oportuno ressaltar que Kardec, uma pessoa extraordinariamente organizada, concisa, inteligente e um grande filósofo.
muito criterioso em suas pesquisas, não levava aluno sem antes. Em primeiro lugar, passava pelo crivo da Dulce Gabi, que era uma pedagoga tão inteligente talvez quanto. Aliás, os bons espíritos, né, os espíritos se afinizam pelo mesmo timbre, pela mesma... Né, e aí ele colocava sobre a avaliação de Dona Gabriele, chamada por ele de Gabi, e quando tinha mais dúvida, passava por 1, 2, 5, 8 médios, e sobretudo médios adolescentes. Por que adolescentes? Para não sofrer influência anímica. Porque somos sabedores, meus irmãos, que a influência anímica não existe mediunidade sem o animismo, o que é muito bom. Ora, se eu estou falando aqui, digamos, mediunizado, sob a força de um irmão qualquer, um irmão desencarnado. Se ele intui, me inspira e pede para eu falar alguma besteira e eu a proferir, foi porque não passou pelo meu senso crítico. Eu não utilizei a razão. Né? Eu não utilizei o bom senso. Então, é muito importante o animismo. Mas para aí, Deus. Então, você sempre vai acontecer o animismo. Então, você está falando que o animismo é bom? Muito bom. E se nesse momento eu paro aqui e falo, meus irmãos, um espírito amigo, um espírito X qualquer aqui, digamos, o próprio Humberto Campos, quer psicografar através de o Décio digita, quase que eu falei datilografia, ainda sou da época da datilografia, até o diploma eu tive. Então eu digito aqui uma mensagem na qual subscrevo irmão X, que é Humberto Campos, né? Aí vocês falam, mas gente, isso aqui não é um irmão X, não é um Humberto de Campos. Por quê? Eu estou vendo aí exatamente, ele fala isso toda hora e tem esse mesmo adjetivo, isso aí é do próprio Décio. Isso aí é do próprio Décio. Mas nesse aspecto, e foi um questionamento efetuado por Kardec à espiritualidade, como a gente deve verificar se aquilo é de um bom espírito ou se é do próprio médium. Então, em todos os casos, meus irmãos, a gente não deve observar se é do Décio ou se é do irmão X, porque pode ter um espírito embusteiro que tomou esse nome venerável e venerando para que desse uma ressonância melhor às pessoas, né, que iam lê-la, ou seja, que iam ler a psicografia. A espiritualidade, quando Kardec falou como deveríamos ver, como deveríamos observar se é de bons espíritos, pediu para que nós víssemos o fundo e não a forma. O que a mensagem está dizendo? O que ela nos direciona? O que ela nos exorta a fazer? Será que são boas coisas? Se for boas coisas, se for, não importa o nome que toma, se é Jesus, se é Cristo, se é Tomás de Aquino, se é Erasto, né? Aliás, falar em Erasto, ele foi discípulo de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso que falou aquela extraordinária frase atribuída a Kardec, mas não é. Fora da caridade não há salvação. Isso aí foi de Erasto, tá? Aliás, de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Erasto, lá, quando nós estivermos estudando o livro dos médiuns, é que ele tem uma tese e defende que um espírito não desagrega a matéria. Ou seja, não há transporte de um objeto superior estando um cômodo hermeticamente fechado, não desagrega a matéria para passar ao objeto. Pode sim. Os espíritos, através dos médiuns, em um cômodo extremamente fechado, materializar, por exemplo, um piano, um carro, alguma coisa grande, mas tem vida factícia. Isso vamos estudar no momento devido. Oposição da ciência. O visitante diz o seguinte para Kardec, questione. Vós dizei
que vos apoiais sobre fatos contundentes, sobre fatos verossímeis, né, verdadeiros. Mas se vos opõe a opinião dos sábios, que contesta o que explica de maneira diversa da vossa. Trocando em miúdo. Ora, você está falando que isso aí é verdade, é baseado na ciência. E tem certas pessoas estudiosas, sábios, cientistas, que não concordam. Então, por consequência, o espiritismo não é verdadeiro. Kardec diz, ora, na ciência, no nascedor, nem sempre todas as pessoas, ou todos os cientistas, e vai mais longe, as pessoas que estudaram o início, o vestibular da mesma, não concordem em todos os pontos. Quando você está fazendo uma pesquisa, tem lá 5, 6 cientistas, uma pesquisa, digamos, na área biológica de vacina, tem 5, 6, 10 cientistas. 4, dificilmente há unanimidade. Dificilmente há unanimidade. Várias pessoas discordam. E lembrando, um pensador brasileiro, parece que é Nelson, por gentileza, me coloca aí, ele diz que toda unanimidade é burra. Precisa de haver contraposição, precisa de haver discordância, até dentro da política. Né? Você já pensou se não houvesse oposição ao governante? Ele legislava, né, a seu bel prazer. Então Kardec diz, acabais de traçar, Kardec diz, textualmente, talvez a discordância em alguns casos parte da validade ou do egoísmo, sim, ou por cabeça dura, né? E Kardec sempre falou, olha, e quando a discordância parte pela ignorância, pelo egoísmo, ou simplesmente discordar por discordar, isso redunda-se em irresponsabilidade. Kardec deixa isso muito bem claro. Foi Nelson Rodrigues, né, Preston? Nelson Rodrigues é escritor e está à prova. O que Nelson Rodrigues fez? Falou que toda unanimidade é burra. E é verdade. Se vocês todos aqui concordarem com o próprio Espiritismo, Kardec diz, não é para concordar, não. Relativamente à fé e, sobretudo, à mediunidade. Kardec, quando perguntaram para ele se ele aconselhava ler os 4 evangelhos de Rustan, né, daquela médium alemã lá que aquele advogado Rustan escreveu, ele disse o seguinte, leia tudo. Leia tudo. Coloque sob o crivo da sua razão, da sua sensatez, veja se há coerência. Santo Agostinho, em 1919, ele disse o seguinte, entre outras coisas, quando eu tenho dúvida, eu coloco no lugar da outra pessoa e vejo se aquela pessoa fazer o que a mesma o fiz, se eu gostaria. Então, e mesmo assim, eu ainda sinto dúvida. Eu vou no espírito Y, no espírito X, no espírito Z, que tem um conhecimento maior do que o meu, e procuro sanar as dúvidas. Procuro tirar aquilo que efetivamente me angustia, aquilo que, né, me aperta o coração no momento. Acabais de traçar o dever dos sábios, de um modo admirável. Pena que eu tenha olvidado em mais de uma circunstância. Quer dizer, o dever do sábio, disseminar os conhecimentos, né? Que o visitante falou, olha, o sábio, em que pese os mesmos, disseminar o conhecimento, mas no momento que eles discordam do Espiritismo, vós, Kardec, vós, professor Rivard, não está sendo insensato? E aí, Kardec fala que nas fileiras do Espiritismo, e as pessoas que tinham mais contato com a doutrina, eram normalmente as pessoas de uma cultura mais elevada. Mais elevada por quê? Porque lá os princípios, dito à época fenômeno, era por demais estudado e procurava explicar, e o vulgo. Eu não digo o vulgo, as pessoas mais simples, ou mais humildes nos que refere ao conhecimento, não tinha
ou não tem condição de entender. E Jesus muito bem disse isso quando teve aqui no seu messianato, né, dos 30 ou 33 anos. Há muitos eu não pude explicar. Há muito eu falei por alegoria ou parábola. Mas hei de ir ao meu Pai e mandar o Consolador prometido, que no tempo aprazado, que foi em 1819, né, a partir de 1857, irá dizer as coisas que eu não disse, ressaltar outra, de uma certa forma, levantar o véu e tirar todas as dúvidas das alegorias. Porque era necessário falar por alegoria. E você, ao contar a história a uma criança, ou contar a história quando você fala a um pessoal, por exemplo, um filósofo falando para um pessoal do primeiro grau, do fundamental, tem que associar uma metáfora para bem ficar caracterizado o que a pessoa tinha dito. Então, não é porque a pessoa não sabe muito que efetivamente vai aceitar todos os postulados espíritas. E não é porque ele sabe muito que tem o dever de, como disse bem o visitante, tem o dever e de fato ensina às outras pessoas que ele é dono total da verdade. Já foi dito e dito com propriedade pelo espírito que eu admiro bastante, que é Emmanuel, e essa é a evolução, como diz Kardec, do átomo ao arcanjo, é feita como um pássaro voando em duas asas. Tem a asa da moral, a asa da ciência. E as duas asas têm que estar numa sincronia constante e perfeita para voar. Se cortarmos as asas de um pássaro, ele não voa adequadamente, bate a um obstáculo na parede. Então, não que a evolução moral seja mais importante do que a intelectual e vice-versa, mas o espírito da sua evolução plena, que vai chegar aos mundos da divórcio e, por consequência, mundos que dá sustentação, que são, vamos dizer assim, gerentes de Deus, co-criadores do universo, eles já estão com as duas asas em termos de sabedoria, em termos de moral e inteligência, bastante evoluídos. Mas à frente diz o seguinte, que tudo ocorre, meu caro visitante, baseado nas causas, aliás, nos efeitos que a causa ocorre. Nada ocorre sem ter uma causa antecipadamente. Se esse copo caiu, foi porque algum objeto bateu nele, sendo o vento ou o próprio braço. Então, na verdade, tudo deve ser levado ao bom senso, à razão, e tudo existe uma causa. Nada ocorre sem uma causa. Se eu estou com dor de cabeça, não é simplesmente tomar um analgésico, uma aspirina, alguma coisa para que coche a minha dor de cabeça. Evidentemente que eu quero ficar livre daquela dor. Mas a sensatez, a lógica, o racional é o verificar o porquê daquela dor. E normalmente a alopatia, ela combate o efeito. Não vai mais na causa. Então, é oportuno a gente ver a causa. Kardec sempre falava isso. Então, toda causa, todo efeito tem uma causa adjacente, não, uma causa anterior, uma causa vestibular. Muito bem, diz o visitante. Eis um sábio que raciocina com sabedoria e prudência. Sem ser sábio, penso como ele. Mas anotai que não afirma nada. Ele duvida. Ora, sobre o que basear a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na possibilidade da comunicação deles? Aí Kardec fala o seguinte, olha, então vamos reformular a pergunta do visitante. O cidadão é um sábio, é inteligente, é sensato, contudo,
não acredita na comunicação dos espíritos e muito menos na existência dos espíritos. Kardec diz para ele, assim, muito calmamente, mas sabe a gente o que passava no interior de Kardec. Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre fatos. Eu mesmo não a adotei senão depois de um maduro exame. Um exame maduro, detido, criterioso, noites, muitas vezes mal dormida. Aliás, eu dormia 4 horas por noite, né? Quando muito, sim. Levava ao crivo da razão, observava, comparava as anotações, verificava muitas vezes o que decorria daqueles postulados para depois publicar, para depois passar à frente. Tendo adquirido nos estudos das ciências exatas o ato das coisas positivas, eu sondei, perscrutei essa nova ciência em seus detalhes mais ocultos. Eu quis conhecer tudo, porque não aceito uma ideia, senão quando lhe conheço o porquê e como. Eis o raciocínio que me fez um sábio médico, outrora incrédulo e hoje aberto fervoroso. Por quê? É aí que está, vamos dizer, o X da questão. Devemos averiguar a fim, devemos ver, devemos ir. E não é o fato de você não acreditar, não é um fato de uma pessoa bastante racional em outras áreas não concordar, que aquilo não é real. Que aquilo não é real. Então, Kardec fez esse posicionamento. Kardec fez. E nós, meus irmãos, repito, vamos ainda continuar no próximo estudo com o visitante. Posteriormente, vamos entrar no crítico. Vocês observam que, quando o visitante chega para Kardec e formula uma série de questionamentos, não é o questionamento de uma pessoa crítica, de uma pessoa que tem dúvida só. Ele, em nome do visitante, que foi, vamos dizer assim, um personagem criado para Kardec, que o mesmo faz uma série de questionamentos, e ele, Kardec, tem a oportunidade de tirar a dúvida, de suspender o véu, de passar a limpo, como diz Boris Casoy, né? A doutrina dos espíritos. A doutrina espírita. Meus irmãos, há algum questionamento sobre os nossos estudos assim? Porque, em não sendo em função do horário, nós já estamos falando 49 minutos, e eu procuro não passar de 50, 52, né, porque senão o vídeo fica muito... Se não houver algum questionamento, eu vou passar novamente a palavra para a nossa irmã Shari. A nossa irmã Shari fazer a prece solicitar. Ela está te solicitando. Ah, muito bem. Muito bem, eu vou descer aqui. Eu só peço 30 segundos para eu colocar no modo, viu, Shari? Para eu colocar no modo mixer. Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a todos, eu digo sempre, esses irmãos encarnados que estão aqui, se não são indispensáveis, eu diria que são extraordinariamente indispensáveis. Podemos fazer o estudo com a espiritualidade, repito, desencarnada tão somente. Mas a gente não tem aquela força, não tem aquele entusiasmo, porque nós estamos no mundo material, e no mundo material a gente é vaidoso, é orgulhoso, e a gente acha por demais oportuna e fica feliz com essas presenças que aqui estão. Eu agradeço a espiritualidade dos dois planos. E vos abraço, osculo, e que Deus guarde e que toda a espiritualidade que estão aqui nos direcione sempre ao propósito de bem servir. Um beijo no coração de Então nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por esta oportunidade
oportunidade de compartilharmos, né, um com os outros, de trocarmos ideias, faz-nos raciocinar, né, o estudo juntos, né, e já está comprovadamente que estudarmos em grupo, nós temos um aprendizado maior, um aprendizado melhor. Ok? Então eu desejo a todos um restinho de tarde, uma noite restauradora, tranquila, recheada de propósitos, um bem sempre, que esse é o nosso intuito maior, né? É o intuito maior da doutrina dos Espíritos, que nós nos tornemos amanhã muito melhores do que hoje. Ok? Então permaneçamos todos com Deus. Um forte abraço em todos.